do Senhor. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 103. Salmo de número 103. Nós vamos ler todo o Salmo, mas vamos trabalhar em cima dos 5 primeiros versículos. Salmo 103 diz assim a palavra do Senhor: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que os guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, e fazei a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiz a minha alma ao Senhor. Amém. 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 Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso coração, Deus, se enche de alegria quando nós lemos um salmo como esse, Deus, salmo que nos faz lembrar os benefícios do Senhor para com as nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, nesse momento, o momento que nós vamos ouvir a Tua voz, a palavra do Senhor, Deus, o nosso pedido é que o Senhor edifique a Sua igreja, que o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração, prepara-nos, Deus, para esse momento tão importante no culto, possamos ouvir a Tua palavra, ser edificados, exortados e consolados por ela, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nós completamos mais um ano e chegamos ao fim, damos início a um ano novo. E se nós fôssemos fazer uma retrospectiva do ano, talvez coisas que nós vamos pensar ou lembrar, daquilo que a gente fez ou daquilo que a gente deixou de fazer, seja realizações, seja frustrações, seja um ano cheio de alegria ou de tristezas ou de desafios, como foi esse ano que passou, ano que podemos olhar para trás agora, nesse momento, e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Quantas coisas nós passamos e ainda estamos passando, Tem muitas coisas que não deram certo no ano passado, que nós planejamos, tem coisas que nós adiamos para esse ano e talvez também não dê certo. Tem coisas que nós queremos fazer nesse ano, mas que talvez com o caminhar do ano nós possamos mudar de ideia e de planos. Então, diante de todas essas coisas que aconteceram no ano passado, diante de todos os planos que nós fazemos e foram frustrados, ou cumpridos talvez, a minha pergunta é: o que mais enche a sua alma de satisfação ou de gratidão? O que é que mais alegra o seu coração?
Talvez, irmãos, tenha sido o seu emprego que continuou mesmo em meio à pandemia. Talvez isso tenha enchido o seu coração de alegria, porque muitas portas fecharam, mas outras não. E talvez essa você tenha permanecido de emprego. Talvez seja a oportunidade de estar mais junto da família por causa de todo esse vírus e nós estarmos dentro das nossas casas. Talvez seja adquirir alguma coisa que você queria faz tempo, um carro, uma moto, ou até uma casa, ter saído do aluguel, alguma coisa que você tanto sonhava, talvez a união dos seus filhos, que talvez um falava com o outro, ou até a melhorar o relacionamento conjugal. O que mais traz alegria ao seu coração? Seja no campo de realizações, ou seja no campo de relações, quanto a sua alma está satisfeita em Deus? Quanto a sua alma se alegra no Senhor? O que é que mais tem proferido a sua boca? Seja gratidão a Deus por tudo que tem passado, tendo certeza e esperança que o futuro será melhor, ou a murmuração que tem tomado conta da sua língua e da sua boca diante dos problemas que estamos enfrentando, esquecendo que o Senhor tem controle sobre tudo e sobre todos. O Salmo 103 ele nos lembra algumas coisas. É um salmo, um excelente exemplo de uma escola completa de gratidão. Vivemos numa época, irmãos, em que a gratidão é a palavra do momento, em que as coisas são passageiras, não há mais coisas duradouras, a insatisfação invade casa após casa, a mídia ela faz isso, o nosso redor faz isso, o capitalismo, olhando nessa perspectiva, também faz mal nesse sentido. Nós sempre buscamos coisas e mais coisas para fazer com que o nosso coração se encha de certa forma, mas nada consegue chegar à plenitude da satisfação do nosso coração. O comércio, eles muitas vezes é desonesto com as nossas famílias, com os nossos filhos, televisão, internet. O cérebro das nossas famílias são moldadas a isso, a querer sempre mais e mais, insatisfação. Compramos algo hoje, já queremos amanhã outra coisa, algo melhor. Cultura de mídia e de marketing. Isso tem inculcado, irmãos, em nós uma insatisfação imensa. Isso torna um vício nas nossas vidas, sempre querendo mais, ser mais forte, ser mais bonito, ser mais bem vestido, o melhor perfume, as melhores joias e mais e mais e mais. O mundo tem criado um padrão em que aquele que não se enquadra é visto como um ser diferente. Por isso, irmãos, e isso não é algo novo. Isso não é algo do século XXI, mas essa insatisfação que o ser humano vive já é uma estratégia do ser humano, corrupto, há mais de 400 anos e muito mais. Por isso que teve um puritano chamado Jeremiah Burroughs, que ele vai escrever exatamente essa obra maravilhosa, que inclusive já foi traduzida agora recentemente, que é a joia rara do contentamento cristão. Veja, ele passava por esses problemas, ele enxergava a sociedade, naquele tempo, há 400 anos atrás, o poder que tinha a insatisfação do coração humano. De querer sempre mais e mais e mais, e nunca se contentar, e nunca ser grato, porque a falta de contentamento, consequentemente, traz ingratidão. Não é um problema atual, é um problema que já vem acontecendo há muito tempo atrás. Você vê isso desde a criação. Mas onde está firmada a nossa certeza, né? É justamente isso que o Salmo fala. Onde está firmado a nossa satisfação. Aqui o salmista ele vai trazer um exemplo de gratidão à bondade de Deus. Se você prestar atenção nos salmos anteriores e posteriores, é muito interessante, porque o Salmo 101 ao Salmo 110 são salmos de gratidão. Por exemplo, no Salmo 104, o salmista celebra a bondade e a fidelidade de Deus com toda a criação. No Salmo 105 e 107, o salmista celebra a bondade e a fidelidade de Deus com o seu povo. Primeiro com a sua criação, depois com o seu povo, o povo de Israel, o povo escolhido. No Salmo 101, 102, 108 e 109,
o salmista celebra a bondade e fidelidade no meio individual, no cuidado pessoal de Deus para com a pessoa, de forma individual. Então veja, nesses salmos, nesse contexto do Salmo 103, há sempre Deus cuidando do povo de Israel, há sempre Deus cuidando da criação primeiramente, depois do povo de Israel e depois de forma individual. Deus cuidando de uma forma geral, Ele é grande sustentador de toda a criação. Nada acontece sem que tenha sido ordenado por Ele em toda a criação. Depois Deus cuida do seu povo exclusivo. E tem salmos que vai tratar do cuidado individual, aquele que dorme e acorda contigo. Veja que nesse grupo de 10 salmos, que a gente tratou do 101 ao 110, o salmista fala desse cuidado imenso com a criação, com Israel, com o povo e com o indivíduo. E eu escolhi esse Salmo 103 para a gente tratar no primeiro domingo do ano, de forma extraordinária, né? Porque o Salmo 103 ele fala dessas três coisas. Ele fala do cuidado individual, do versículo 1 ao versículo 5. Ele fala do cuidado nacional do povo de Deus, dos versículos 6 ao 19. E ele fala do cuidado universal ou da criação, dos versículos 20 a 22. Então o salmista aqui no Salmo 103, dentro desses 10 salmos, do seu contexto, ele vai tratar das três coisas, por isso que esse salmo é grande. Só que ele começa do menor para o maior, do individual ao universal. E se a gente for fazer uma imagem para poder gravar, para poder entender isso melhor, nós podemos comparar esse salmo a um grande coral. Tem muitos irmãos aqui que gostam de cantar, que conhecem a música. Então, por exemplo, nos versículos 1 ao versículo 5, nós começamos com o solo. Antes que todo coral erga a sua voz, o salmista começa elevando a sua própria voz. No versículo 1 ao versículo 5. Já do 6 ao 19, o solista ele é acompanhado agora de todo o coro de vozes do povo que está lá no grande coral. Todo o coro canta junto com o solista, dos salmos do versículo 1 ao versículo 19. E do 20 ao 22, nós temos não só o coro cantando, não só o solista cantando, mas toda a plateia cantando, o coro celestial, o coro cósmico, todo mundo louvando a Deus em união. Todo ser que vive a louvar a Deus. Mas hoje nós vamos analisar só essa primeira parte do solo, que é assim que nós podemos dizer. Só os 5 primeiros versículos e mais precisamente o 5º versículo. Então, se a gente olhar para o texto, nós vemos que por 3 vezes o salmista ele vai dizer bendize. E bendizer é uma expressão de louvor. É como se o salmista quisesse expressar a sua gratidão por toda a excelência de Deus, por tudo que Deus é, por tudo que Deus fez, e tendo a certeza daquilo que Deus fará, por toda a sua obra, não esquecer de nenhum detalhe do que Deus fez e do que Deus é na vida do salmista. É como se, irmãos, a gente voltasse de uma viagem tão boa, mas tão boa, que a gente quisesse contar aos nossos amigos, aos nossos irmãos, à nossa família, que a viagem foi tão boa, contar tudo o que aconteceu, mas quando nós contamos a essas pessoas, a gente fica com o sentimento de que a gente não passou aquilo que a gente viveu. É como se as palavras não transmitissem aquilo que foi bom na nossa viagem, aquilo que foi tão bom. Nós não temos palavras para dizer ou expressar como foi bom aquilo que nós passamos. O salmista parece ter essa ideia, como ele escreve. Ele escreve 3 vezes, bendize, expressão de louvor. É como se ele não quisesse esquecer de nada daquilo que Deus fez. Ele queria lembrar o que Deus faz diariamente na vida dele. Ele não tem expressões. Não há expressões, em qualquer língua do mundo não há expressão suficiente para dizer quem Deus é e o que Deus faz. Ele diz, bendigo a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendigo a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. O salmista, ele parece estar constrangido, pois ele vê uma dívida eterna de gratidão. É como se o salmista olhasse para o passado e dizer, nada do que eu passei de ruim se compara
aquilo que Deus fez por mim. O que Deus fez por mim é muito maior do que as minhas tribulações, do que as minhas dificuldades. Por isso que eu não quero esquecer de nenhum dos seus benefícios. Irmãos, a nossa memória é tão fragilizada para aquilo que Deus fez para as nossas vidas, que se eu pegar uma caneta e um papel aqui para os irmãos colocarem no papel aquilo que as dificuldades que os irmãos passaram, talvez uma folha de chamex não seja o suficiente. Vamos escrever constantemente, mas se eu colocar uma folha aqui para a gente tratar daquilo que Deus fez por nossas vidas, talvez a gente não complete nenhum lado da folha. Porque a nossa memória, atingida pelo pecado, ela é condicionada a somente lembrar daquilo que é ruim, ou das dificuldades que nós passamos, mas nós somos fáceis em esquecer aquilo que Deus fez por nós. Não, antes mesmo da gente ser vivo, antes da gente nascer, Deus já havia feito, já tinha trabalhado por nós muito antes disso. O salmista entende isso. É como se ele dissesse que, mesmo que ele passe o resto da vida louvando a Deus, mesmo que ele passe o resto da vida bendizendo o que Deus é e o que ele fez, ainda assim, ele não esgotaria os adjetivos existentes para falar de Deus. Ele não conseguiria expressar o que Deus é na vida dele. Por isso que ele não quer esquecer nenhum dos benefícios de Deus. O salmista ele não quer esquecer nada que Deus fez para com ele. Mas que benefícios são esses, né? Se nós olharmos, por exemplo, o versículo 3, que benefícios são esses? Veja, ele começa com o maior deles. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as suas enfermidades. Veja, o salmista ele agradece. Ele lembra, e o primeiro benefício que vem à mente do salmista não foi a última tribulação que ele passou, mas a maior de todas, a do pecado. E o salmista, a primeira coisa que ele agradece a Deus pelo benefício, o primeiro benefício que o salmista agradece a Deus, com o salmo aqui, no versículo 3, é dizer: Senhor, muito obrigado pelo perdão dos pecados. O Senhor perdoa as iniquidades, o Senhor tira da cova, o Senhor redime, o Senhor renova como a águia. Na continuação do versículo. Mas, irmãos, a parte mais importante do salmo, ou a parte que mais se destaca no salmo para mim, é o versículo 4. Pois ele diz que Deus me coroa de graça e misericórdia. Quem nos coroa, irmão, de graça e misericórdia? No momento, como eu já disse aqui algumas vezes, graça, alguns dizem que é um favor imerecido, não é nada, de fato é isso, né? Mas o significado mais justo, como eu já disse, a graça é a lei que é cumprida em Cristo, que é imputada a nós sem merecermos. Veja, o que é graça? É Cristo sendo perfeito em obediência, indo morrer ao matadouro como ovelha muda, sem reclamar, mas com o objetivo de nascer para morrer, indo à cruz, derramando o seu sangue, e toda essa obra perfeita em santidade é colocada sobre as nossas vidas, sem merecermos. Isso é graça. Veja, Deus coroa de graça as nossas vidas. Quantas vezes nós agradecemos por isso? Só pode ter havido desastres nas nossas vidas no ano passado, talvez. Para algumas famílias foi um ano desastroso, onde só teve perdas, seja financeiras, seja até familiar. Talvez seja um ano desastroso para algumas famílias. Mas ainda assim, há muitos motivos de bendizer ao Senhor pela sua graça. Porque aqueles que creem em Cristo, irmãos, mesmo mortos, ainda estarão vivos. Essa é a coroa da graça. Aquele que nos coroa de graça e misericórdia é o próprio Senhor Jesus Cristo.
É a nossa eterna gratidão a Ele. Ele é o nosso Cordeiro perfeito, nosso mediador, aquele que intercede por nós, aquele que nos dá acesso ao Pai, aquele que foi coroado por uma coroa de espinhos, para que nós pudéssemos ser coroados com uma coroa de graça, coroa da vida eterna. Nós podemos também trocar, por exemplo, as palavras do profeta Jeremias, quando ele escreve Lamentações, e dizer assim, a misericórdia, né, é o motivo de não sermos consumidos, e trocar a palavra misericórdia por Jesus, por Cristo. Jesus é o motivo de não sermos consumidos. Coroa de espinhos que era para estar na minha e na sua cabeça, Ele a tomou para si, para nos coroar de graça e misericórdia. Irmãos, esse ano ele será igualzinho ao ano passado, se nós não entendermos essas verdades. Há um ditado que diz que é ano novo, vida nova. A sua vida continuará a mesma, pois não é o ano que muda, mas aquilo que você crê que muda. Não é o ano que vai trazer felicidade, não é um ano novo que vai deixar as coisas ruins para trás, mas aquilo que é suficiente ao seu coração. É independente das circunstâncias que o salmista ele é grato a Deus. E a primeira coisa que ele leva à memória dele é por causa da salvação em Cristo Jesus. Por exemplo, se nós colocarmos numa balança as nossas orações, quanto tempo nós gastamos falando com Deus, no sentido de pedir a Deus alguma coisa, e quanto tempo nós gastamos falando com Deus no sentido de agradecer aquilo que Ele já fez por nós, é algo desproporcional. Não que você não tenha que pedir a Deus, sim, você tem, é o meio de graça, nós devemos usar isso. Mas o que pesa mais, será a oração de súplica ou ação de graça? Devemos ter um equilíbrio, irmãos, porque nós só temos fundamentos para pedir a Deus alguma coisa quando nós somos gratos e lembramos daquilo que Deus já fez. Como é que nós cremos que Deus pode mudar a nossa vida ou melhorar a nossa vida em algum sentido, em algum aspecto, se esquecermos daquilo que Deus já melhorou no passado? É uma fé sem fundamento, é uma loteria. Eu peço porque eu não sei se pode acontecer, e pode acontecer ou não, é uma mega cena. Mas quando nós temos a certeza daquilo que Ele fez no passado, nós temos a certeza que a promessa dele há de ser cumprida no futuro. Alguém já disse que a gratidão é a memória do coração. Como o nosso coração é corrompido a esquecer aquilo que Deus fez por nós. Não só o que Deus fez por nós, isso transcende na relação de pessoa para com pessoa. A gente sempre lembra daquele que está nos devendo, mas a gente nunca lembra que está devendo alguém. A gente sempre lembra daquilo que a gente faz para com as outras pessoas, ajudando, seja qual for, mas a gente nunca lembra das pessoas que nos ajudaram. A ingratidão, ela toma, a nossa memória é corrompida, a memória do coração é corrompida. A gratidão é a memória, deve ser a memória do nosso coração. Devemos ser gratos a Deus todos os dias, pelo que Deus fez, pelo que Deus é. Esquecimento, irmão, sempre foi o problema do povo de Deus. Deus sempre usa canais para lembrar o seu povo, os seus mandamentos. Por exemplo, o próprio quarto mandamento, ele vai lá em Deuteronômio capítulo 5, ele começa: lembra-te do dia de sábado. Deus já sabia que o povo ia esquecer de guardar o dia santo do Senhor. Ele já começa com essa ordenança: lembra-te do dia de sábado. Deus levanta profetas a todo tempo para lembrar as leis de Deus. O povo esquece do Senhor, da sua lei, da sua bondade, da sua misericórdia, da sua justiça, e volta a cair no pecado, a se afundar no pecado. E Deus sempre levanta profetas, pessoas, reis, juízes, para lembrar o povo de Deus que há um Deus que é dono de todas as coisas, que é redentor, que é o justo juiz. Porque a nossa gratidão, ou a memória do nosso coração é falha, é tomada por ingratidão. Esquecimento é a memória pecaminosa do coração.
e a ingratidão, irmãos. Ou a murmuração é a música que foi composta pelo próprio Satanás. A murmuração é o grande louvor do inferno. E nós emprestamos a nossa boca a Satanás o tempo todo. Porque diferente do salmista, nós não dizemos bendize Senhor, lembra Senhor dos seus benefícios, não. Mas nós o esquecemos de tudo aquilo que Deus fez para nossas vidas. O que o salmista escreve no versículo 2, todo crente deveria dizer diariamente: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Devemos ser gratos, irmãos, a tudo que temos. Devemos ser gratos com a vitória ou com a derrota. Devemos ser gratos quando se é realizado aquilo que pedimos ou quando não se é realizado aquilo que pedimos. Devemos ser gratos na fartura ou na escassez, pois a felicidade mora na gratidão e no contentamento, e não nas circunstâncias. Somos felizes quando somos gratos por tudo que temos e também somos gratos pelo que não temos. Assim o contentamento nos dá paz de espírito. Assim conseguimos viver numa terra em meio a uma pandemia e conseguimos ainda agradecer a Deus por todos os seus benefícios. Sem isso, irmãos, sem ter isso como fundamento da nossa gratidão, só há desespero e ingratidão. Só há murmuração em nossa boca. Irmãos, que nesse ano que se inicia, possamos mudar a nossa mente, moldar o nosso coração, que possamos olhar quando a insatisfação bater a porta do nosso coração, que possamos entender que não há lugar no coração para a insatisfação, que Cristo é a satisfação das nossas vidas, que há um trono no nosso coração que é do tamanho de Deus, e só Ele pode ocupar isso. E começamos esse ano deixando o Evangelho mudar a nossa vida, trazer à nossa vida contentamento, dar graças pelo que se tem, pelo que não se tem, não criar expectativas com o nosso próprio coração, que é corrupto, mas criar expectativas em Cristo. Não criar expectativas naquilo que o mundo oferece, mas esperar esperançosos no Senhor, nas coisas celestiais, naquilo que não é corruptível, nas promessas divinas. Devemos mudar o nosso comportamento, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de falar e agir. Não como algo legalista, mas crendo que tudo que temos é graça de Deus. Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece tudo aquilo que nós precisamos, e os meus desejos e as minhas vontades. Cabe a Ele decidir se teremos ou não. Por isso, irmãos, esse ano novo ele seja diferente daquele ano velho que se passou. Possamos nos despir de toda a ingratidão, nos despir de toda a insatisfação e nos revestir de contentamento e gratidão ao Senhor. É interessante porque no versículo 5, irmãos, ele traz uma figura aqui que fala bem disso. Veja lá comigo. Coroa de graça e misericórdia, versículo 4, que farta de bens a tua velhice, só de que a tua mocidade se renova como a da águia. A águia é um dos animais que mais vivem na terra. E ela passa por um momento de renovo, onde ela começa a se despir de todas as penas com o seu próprio bico, para poder ter mais anos de vida. Ela quase morre para poder nascer, para poder viver mais. Talvez o ano passado foi um ano em que as nossas penas, nós somos despidos dela. Nós somos expostos a coisas, irmãos, a momentos extremos da nossa vida. Não só a pandemia, mas tudo que nós passamos. A pandemia ajudou a intensificar tudo isso. Nós somos colocados a pressões que talvez nós nunca vivemos antes.
mas ainda assim, a graça de Deus se renova nas nossas vidas. Ainda assim, há motivo de gratidão ao Senhor. Mesmo continuando vivo com os nossos familiares, mesmo perdendo alguns familiares, por mais que seja difícil toda essa situação, porque nós não estamos acostumados com a morte, mas ainda assim, Deus ele nos coroa de graça e misericórdia. Encerrando essa primeira parte, irmãos, é o versículo 5. Independente de como seja o nosso ano que está por vir, estamos começando agora. Talvez seja mais um ano de pandemia, não espero que seja assim. Mas nós não sabemos o desígnio de Deus. Talvez seja um ano de pandemia, ou talvez não. Mas que independente do que seja, não possa faltar no nosso coração gratidão. Que a memória do nosso coração não seja corrompida com murmuração. Que na nossa boca nós não cantemos o hino de Satanás nem do inferno, mas que louvemos a Deus com a nossa boca, trazendo a lembrança à nossa mente aquilo que Deus fez por nós. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, Deus, por tudo o que o Senhor fez, Deus, nas nossas vidas no ano passado. Te louvamos pelo nosso país, Deus, porque em meio a discussões políticas e divisões, o Senhor se manteve fiel, firme e soberano sobre a nossa nação. Deus, louvamos também pelo Teu povo aqui nessa nação, povo escolhido, remido pelo Teu sangue, que em meio ainda a tantas heresias e tantas coisas desastrosas, algumas entidades que se denominam igreja, mesmo assim o Senhor se manteve fiel ao Teu povo e à Tua igreja. O Senhor se manteve, o Senhor é quem cuida da igreja, não somos nós, não sou eu, não é o conselho, mas é o Senhor que cuida da igreja. Nós louvamos o Teu nome, meu Pai, porque o Senhor cuida da nossa vida, de cada vida aqui, de forma ímpar. O Senhor conhece cada necessidade, o Senhor conhece cada ansiedade, o Senhor conhece cada dificuldade de cada coração aqui nessa igreja. Mas mesmo assim o Senhor ainda se mantém fiel. O Senhor é o guarda que não dorme nem dormita. O Senhor é aquele que é soberano nos céus, mas é aquele que está ao nosso lado a todo tempo. Muito obrigado pelo Teu cuidado. Deus, não deixa que na nossa mente, no nosso coração esteja ou se preencha de ingratidão, mas pelo contrário, Senhor, possamos enxergar aquilo que realmente é prioritário, aquilo que realmente faz sentido, aquilo que realmente é o fundamento de todas as coisas, e possamos enxergar nas nossas vidas Cristo, o Cristo crucificado e ressurreto, e entender, Deus, que a vida é passageira, que somos peregrinos e nada nessa vida deve tirar a nossa paz, porque o Senhor é dono de toda a paz, porque o Senhor nos deu a paz que excede todo o entendimento. Ó Deus, que nosso coração, nesse ano que se inicia, não só agora no começo, mas todo ano, possa louvar o Teu nome, dizer bendize ao Senhor, bendize a minha alma ao Senhor, por todos os seus benefícios, que eu não esqueça de nenhum dos benefícios, que eu louve ao Senhor todo o tempo, em oração, em louvor, em ação de graças. Deus, em nome de Jesus, não nos deixe esquecer da Tua bondade e fidelidade para com o Teu povo, para conosco como indivíduo. Te agradecemos, Pai, com a certeza e com a alegria no nosso coração. Pois não é uma alegria que é circunstancial, mas é um estado de alegria quando nós cremos em Cristo. É no nome dele que nós oramos, com essa certeza. Amém. Amém. E por